Boa noite a todos. Hoje vamos seguir aqui no livro Cartas a um Novo Convertido. O assunto aqui é nosso lugar em relação ao arraial. Na Epístola aos Hebreus, lemos: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13, de 11 a 13. Há duas coisas bem evidentes nesta passagem. O sangue da oferenda pelo pecado era levado para dentro do santuário. E os corpos dos animais que haviam sido sacrificados eram queimados fora do. O apóstolo mostra que estas duas coisas tinham seus correspondentes na morte de Cristo, que é o antítipo daqueles sacrifícios. Temos, assim, a dupla posição ocupada pelo crente. Seu lugar diante de Deus, no interior do santuário, para onde o sangue era levado, e seu lugar na terra, fora do arraial ou acampamento, onde Cristo sofreu. Em outras palavras, como já foi explicado, se estamos em Cristo diante de Deus, identificados com Ele, ali em todo o aroma de sua própria aceitação, estamos também identificados com Ele sobre a terra, ocupando o seu lugar de vergonha, reprovação e rejeição. O lugar do crente sobre a terra é fora do arraial, como diz o autor desta epístola. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13, 13. Talvez você esteja perguntando: o que é o arraial? Na passagem que acabei de citar, fica claro, a partir do contexto todo, que se trata do judaísmo. Aqui, então, se aplicaria isso em nossos dias? O judaísmo provia de Deus e ocupava o lugar de testemunho dele neste mundo. O judaísmo falhou e foi posto de lado depois do Pentecostes, quando, diante da pregação dos apóstolos, ocorreu a rejeição final de Cristo. O cristianismo tomou, então, o lugar do judaísmo, como o testemunho de Deus neste mundo.
conforme nos ensina o capítulo 11 de Romanos. Portanto, o arraial, em nossos dias, é o cristianismo organizado. A igreja professa, que inclui todas as denominações, desde o corrupto catolicismo romano até as menores seitas do protestantismo. É possível que, neste ponto, você pergunte: baseados em que somos exortados a sair fora desse arraial? Baseados em sua completa ruína como testemunho de Deus sobre a terra. Abre aspas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:11. É nossa responsabilidade e até mesmo nossa segurança analisarmos tudo o que se diz respeito como vindo de Deus, usando para isso a palavra escrita. Se usarmos o mesmo critério para provar todas as denominações, todas elas se mostrarão culpadas de fracasso e desobediência. Portanto, nada mais resta ao crente que deseja atuar de acordo com os pensamentos de Deus, senão tomar um lugar fora de tudo isso, apartado da confusão e dos erros de nossos dias maus, seguindo adiante com os que estão congregados, simplesmente ao nome de Cristo em obediência à sua palavra. O capítulo 33 de Êxodo é muito instrutivo a esse respeito. Quando Moisés desceu do monte, o capítulo 32 de Êxodo, viu que todo o arraial havia caído em idolatria. E depois de haver retornado de sua intercessão a favor de Israel, trouxe uma má notícia para o povo. Leia Êxodo 33, versículo 4. Então tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Êxodo 33, 7. Moisés agiu assim porque agia de acordo com o pensamento do Senhor, em vista do fracasso do povo. E vemos nesta cena um exemplo moral para nossos dias. Peço a você que considere este assunto cuidadosamente. Creio que já escrevi o suficiente para levá-lo a compreender o lugar do crente neste mundo. Por um lado,
deve estar em separação do mundo e, por outro lado, deve estar fora do arraial. Tomar uma posição assim irá fazer com que sejamos odiados pelos que estão no mundo e reprovados pelos que permanecem no arraial. Mas se assim acontecer, estaremos ainda mais identificados com o nosso bendito Senhor. Em Hebreus 13:13, isto é chamado de seu vitupério, que significa vergonha ou desonra. Que jamais desejemos fugir do ódio do mundo, nem evitar a vergonha fora do arraial, mas que possamos nos regozijar quando formos considerados dignos de afronta pelo nome de Jesus. Leia Hebreus, capítulo 11, versículo 38, e Atos, capítulo 5, versículo 41. Uma pausa para comentários, se existir. Pode ler esses dois versículos? Algum irmão pediu para ver versículo? Foi essa minha? Lê esses dois versículos que foi citado ali. Oi, fala aí, Ed, que tava baixo aqui. Não, esses dois versículos que foram citados, né? Hebreus 11, 38, e o outro foi Atos 5, 41, se não me engano.
O negócio fazendo um pouco de zoada aqui, eu tô. É para ler o versículo aí? Ou bora dar uma zoada? Vou botar no outro versículo. Hebreus 11:38. Os quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Atos 5:41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. O corpo de Cristo. Prezado irmão, existe outra questão que agora exige sua atenção, relacionada ao corpo de Cristo. No dia de Pentecostes ocorreu algo completamente novo no desenrolar dos desígnios de Deus, a vinda do Espírito Santo. Até aquele período, o Espírito Santo agia neste mundo, pois em todas as dispensações passadas houve almas vivificadas, e homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Segunda Pedro 1:21. Mas até o Senhor Jesus ter sido glorificado à direita de Deus, o Espírito Santo, como uma pessoa divina, não estava neste mundo. Isto não se trata de uma nova teoria, mas é o assunto claramente estabelecido nas Escrituras. Assim, quando no grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio d'águas viva correrão do seu ventre. É explicado que falava do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7:37, 39. O próprio Senhor acrescentou no mesmo sentido: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. João 16:7. Compare com João 14:16, versículo 17, 26 e capítulo 15:26. Passando mais adiante, em Atos 2, encontramos o registro histórico da descida do Espírito de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram
sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículo de 1 a 4. Assim se cumpriram as palavras que o Senhor falou aos seus discípulos após a sua ressurreição. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude ou poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1, versículo 5 e o versículo 8. Foi pela descida do Espírito Santo que a igreja foi formada. A igreja de Deus, conforme é encontrada no Novo Testamento. E desde então, ela existe em dois aspectos, como a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15, e como o corpo de Cristo, Efésios 1, 22 e 23. É o segundo aspecto da igreja que desejo trazer diante de você nesta carta. E há 2 versículos que nos capacitarão a compreender isto. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, lemos que ele é a cabeça do corpo da igreja. E em 1 Coríntios 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Isto parece indicar que no dia de Pentecostes, pela vinda do Espírito Santo, os crentes foram batizados em um corpo, e que assim foi formado o corpo de Cristo. Mas permita-me perguntar, de que ou de quem é composto o corpo de Cristo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Coríntios 12, versículo 12. O termo Cristo, conforme é usado aqui, inclui o próprio Cristo e todos os membros do corpo, visto como um todo. Portanto, o corpo de Cristo inclui a ele próprio, como a cabeça, e a todos os crentes sobre a face da terra, nos quais o Espírito Santo veio habitar. Como consequência, cada filho de Deus que pode clamar Abba, Pai, é um membro do corpo de Cristo. E, por esta razão, o apóstolo diz que somos membros do seu corpo. Efésios 5:30. Este é um ponto para o qual desejo chamar a atenção, pois um grande número dos amados filhos de Deus ignoram que ocupam esta maravilhosa e privilegiada posição. Por ocasião de uma visita que fiz há algum tempo a um crente prestes a morrer, perguntei-lhe: sabe que você é um membro do corpo de Cristo? Sua resposta foi: não, jamais ouvi coisa semelhante. Tão cedo, não vou me esquecer do gozo que expressavam as afeições daquele moribundo à medida que eu ia expondo as escrituras que falam
deste assunto. Permita-me, então, pedir-lhe que considere o que significa ser um membro do corpo de Cristo. Primeiro, e o mais importante, nos ensina que estamos unidos a Cristo. A Cristo como homem glorificado à direita de Deus. E uma vez que ele é a cabeça do corpo, cada membro está de uma forma virtual. E podemos até mesmo dizer organicamente ligado a ele. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. 1 Coríntios 6:17. Veja, portanto, até onde vai a graça de nosso Deus, se não bastasse o fato de nossos pecados terem sido perdoados, de estarmos justificados pela fé, de termos sido introduzidos no claro e perfeito favor de Deus, de estarmos ressuscitados com Cristo, de estarmos assentados nele nos lugares celestiais. Mesmo possuindo tanta, a despeito de estarmos cercados de fraqueza e enfermidade neste mundo, nos é dado saber que estamos unidos a Cristo na glória. Podemos elevar nossos olhos, podemos elevar nossos olhos a Ele na glória, onde Ele está, e dizer com toda a segurança: somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Efésios 5:3, versão Almeida corrigida, fiel. Se os crentes conhecessem esta verdade em poder, como poderia haver discussões quanto à certeza da nossa salvação aqui e agora? E quando estivéssemos que enfrentar novas provas ou perigos cada vez maiores, que força nos daria se tivéssemos sempre em mente esta verdade? Estamos unidos a Cristo. E ó, que revelação isto nos dá da proximidade e intimidade que possuímos com Ele, pois nos foi dado conhecer que somos um com Ele próprio, que tudo o que nos atinge, atinge a Ele também. Atos 9:4. Estamos, portanto, inseparavelmente, indissoluvelmente ligados a Ele para todo o sempre. Algum comentário?
Em segundo lugar, nos é ensinado que, sendo membros do corpo de Cristo, somos também membros uns dos outros. E é essencial que aprendamos esta verdade se quisermos entender o caráter de nosso parentesco com todos os filhos de Deus. Assim, o mesmo vínculo que nos une a Cristo, nos une também a todos os crentes, pois o mesmo Espírito que nos une a Cristo, nos uniu também uns aos outros. É isto que significa a unidade do Espírito. Efésios 4, 3. Ou seja, a unidade de todos os membros de Cristo, que foi formada nesta terra pelo Espírito de Deus. Se agora você abrir em 1 Coríntios 12, verá o maravilhoso caráter do nosso mútuo parentesco, decorrente do fato de sermos membros uns dos outros. Você pode ler do versículo 12 ao 27 para a sua meditação, e enquanto isso, assinalarei os importantes pontos que são ali ensinados. Em primeiro lugar, é deixado bem claro que o corpo não é um só membro, mas muitos, e que cada membro tem o seu próprio lugar no corpo. Sendo assim, o apóstolo pergunta: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E então ele toma o cuidado de mostrar que o lugar, o lugar peculiar que cada um ocupa no corpo é o resultado do ato soberano de Deus, além de nos exortar a não nos esquecermos que, embora sendo muitos membros, há um só corpo. 1 Coríntios 12, 14 a 20. Como seria fácil para alguém ampliar este assunto acrescentando seus próprios pensamentos, se não tivéssemos mais nenhuma instrução a respeito? Mas quero apenas chamar sua atenção aqui para dois pontos. Nossa obrigação ou responsabilidade em reconhecer, primeiramente, a diversidade de membros, versículo 14. E, em segundo lugar, a unidade do todo, versículo 29. E me atrevo a acrescentar que é impossível guardar uma coisa ou outra, a menos que você esteja congregado fora do arraial, separado de todas as denominações e sistemas humanos, para o nome de Cristo somente.
Em segundo lugar, está claro que cada membro do corpo necessita de todos os outros membros, pois o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. E o apóstolo continua nos ensinando que Deus assim formou o corpo, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. 1 Coríntios 12, 21 a 25. Somos então lembrados de que o parentesco entre os membros é tão íntimo que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 1 Coríntios 12, 26. Por estas passagens das Escrituras, você poderá entender que a expressão o corpo de Cristo não se trata de uma mera figura de linguagem, como muitos a consideram, mas expressa uma realidade, a pura realidade de nossa união com Cristo, bem como de nossa união uns com os outros. E estou certo de que você entenderá que nossa responsabilidade para com Cristo, como a cabeça do corpo, e nossa responsabilidade para com os outros membros não poderá ser compreendida e muito menos manifestada se esta verdade for menosprezada ou ignorada. Mas, por outro lado, quando ela é conhecida, temos não somente o gozo de uma união consciente com Cristo, como podemos nos regozijar em nossa união, nossa indissolúvel união com todos os membros do seu corpo em todas as partes do mundo. Isto nos leva a resultados bastante práticos. Por exemplo, se alguém me diz que devo filiar-me a qualquer uma das denominações existentes, imediatamente respondo que não posso fazer algo que negue e claramente nega esta preciosa verdade. Você me pede, eu diria, para me unir a um determinado grupo de cristãos que estão em comum acordo em determinadas coisas. Mas eu já estou unido a todos os crentes e preciso de todos. Não posso, portanto, aceitar uma base de união que exclua qualquer um deles. Até mesmo se me convidassem para me unir a certo número de cristãos que não levassem em conta as barreiras denominacionais, geralmente conhecidas como interdenominacionais, nota do tradutor, eu responderia: sou um membro do corpo de Cristo e, portanto, não posso estabelecer qualquer base de união diferente daquela que é o corpo. Ou permaneço na base que Deus estabeleceu, ou não permaneço em base nenhuma.
Sendo assim, enquanto eu não conhecer a verdade do corpo de Cristo, não poderei compreender o lugar que Deus gostaria que eu ocupasse neste mundo. Mas agora deixo este assunto para sua meditação, pois estou certo de que você irá buscar nas Escrituras, na dependência do Senhor. Ele irá guiá-lo pelo seu Espírito, para que você conheça a sua vontade a este respeito. Em minha próxima carta, se Deus quiser, apresentarei a você outro assunto que está intimamente ligado a este, ou seja, o que se refere à mesa do Senhor. Já são 8h57, como a gente já viu esse assunto aqui do corpo de Cristo, a gente poderia deixar esse assunto fresco, né, na nossa mente, e na próxima semana, se o Senhor permitir, a gente segue com o assunto da mesa do Senhor.